A gente foi bem devagarinho, a viagem foi bem tranquila. E lá a gente comprou mais 2 testes, fizemos e todos os 2 deram positivo. E eu até contei para os meus pais, né? Aproveitei que eu tava lá e já contei logo. E eu sabia que alguém lá tinha sonhado que eu tava grávida. E na minha cabeça, alguém tinha sonhado. E realmente, isso aconteceu. Enfim, guarda essa história de sonho, porque isso aqui lá no relato de parto também tem algo com relação a sonho. E eu achei muito fofo também que meu pai falou assim, nossa, eu tava lá na roça e tava perguntando pra Deus, nossa, será que eu vou morrer sem ver o netinho? Bom, depois disso aí, começou a luta contra os cachorros. Porque eu não sei o que deu nos cachorros, gente, que eles começaram a avançar contra mim. Nunca cachorro latiu pra mim na rua, nunca cachorro avançou pra mim na rua. E assim, daí pra frente, todo dia tinha uma novidade, sabe? Meu marido até chegou a me acompanhar algumas vezes, indo pro serviço. E do nada eu olhava assim, não tinha cachorro nenhum na rua. Do nada, o cachorro já tava aqui no meu pé já. Eu não sabia se ele tava me cheirando pra morder, se eu queria brincar, mas não queria brincar, mas não queria morder. Foi uma coisa estranha, assim. Foi bem estranho. Porque isso ficou bastante tempo, assim. Eu tinha medo de sair de casa, porque eu encontrava um cachorro, eu sozinha, ele latia comigo. Com meu marido? Não, não latia. Só a partir dessa viagem, lá nessa viagem mesmo, lá em Marilândia, é que eu comecei a sentir assim meio que eu não tava querendo comer certas coisas. Tava assim meio enjoadinha pra certas coisas. Aí eu fiquei mais comendo salada assim de tomate com arroz, arroz e feijão. Gente, eu não estava mais comendo arroz com feijão, pra vocês terem ideia. Eu comia legumes, carnes, essas coisas assim. E eu voltei, meu paladar voltou totalmente lá pro meu passado. Totalmente eu voltei a comer arroz, feijão, saladinha de tomate, sempre com algo azedo, assim. Não chegou a me dar enjoo, mas eu pensava assim, vou comer tal coisa, não, meu estômago não quer tal coisa, vou comer outra coisa. O pior dessa viagem pra Marilândia foi a volta pra casa, porque tinha muito buraco no caminho, muito buraco no caminho. A gente passou num lugar, tinha acabado de acontecer um acidente de moto. A gente passou em outro lugar, indo pra Colatina. Uma moto tinha batido de frente com um carro minutos antes da gente passar. E eu fiquei assim, obrigada a Deus por Gilead ter enrolado pra sair. E ele enrolou muito pra sair naquele dia. E eu fiquei assim, foi Deus mesmo, tá? Porque gente, foi um acidente muito feio. Eu fiquei assim, será que a gente teria batido, sabe? Nossa, dá nem de pensar. E teve um outro caso também de um carro que fez ultrapassagem bem no momento que a gente saiu da pista. Então foi assim, quase 3 acidentes, quase nessa volta, e fora muito buraco, muito buraco, muito buraco. No dia seguinte eu tive febre e eu senti o meu baixo ventre assim, tava inchado, senti até meio dolorido. E foi por causa dessa volta, que foi bem assim, atribulada, sabe? Teve um dia, a partir aí dessa semana, que era que essa semana, que eu senti minha pele bem oleosa, mas foi um dia, gente. Eu senti a minha pele muito ressecada. E assim, até o final da gestação, na verdade até agora, eu ainda sinto meu cabelo ressecado. Pra vocês terem ideia, eu passei a lavar só com água, tá? E começou a dar caspa agora. Vamos ver o que eu faço, né? Mas eu senti só um dia de pele oleosa e cabelo oleoso. Do resto, daí pra frente, foi só ressecamento. Teve outra coisa também que aconteceu, que no meu trabalho teve uma mudança de sistema. Então, bem em maio, gente, foi bem em maio que mudou o sistema da IEL para o sistema da Smart, porque eu trabalho com folha de pagamento, né? E assim, eu nem sei se eu conto isso aqui, mas a pessoa que tava lá dando treinamento, gente, eu não podia sentir o cheiro dele. Me dava enjoo. Nossa, eu ficava assim, me sentindo mal, sabe? Não é que dava enjoo, mas eu ficava meio assim. Parece que não desce, sabe? E foi por causa da gravidez. Depois eu descobri que era uma amaciante de roupa. E eu tinha em casa uma amaciante de roupa exatamente com o mesmo cheiro, que eu ficava assim, não me desce. E o café, gente, o café, eu vivia tomando café. Lá eu também tomava café de vez em quando, que era um café mais inferior, né? Mas eu
passei a sentir nojo do cheiro do café de lá. E aí em casa eu ainda tomava um pouquinho, assim, uma xicrinha desse tamanhozinho. Mas lá, não, o cheiro não me descia. Isso aí, gente, já era o quê? A sexta semana, mais ou menos, né? Eu não tinha contato lá no meu serviço ainda e eu queria contar para os meus sogros antes. E o que aconteceu? Os meus sogros estavam para vir para cá, só que o meu sogro estava doente, estava com pedra na vesícula, se eu não me engano. E de vez em quando dava uma crise nele, né, de dor. E a gente ficou insistindo para ele vir, porque ele estava razoavelmente bem, né? A gente achava, né? Então eu fiquei insistindo para ele vir, pra gente contar a novidade. Isso, gente, foi quando deu a 7ª semana. Quando deu a 7ª semana, meus sogros vieram aqui pra gente contar a novidade. Só que, gente, ele chegou vomitando. Já chegou assim, passando muito mal, muito amarelo mesmo, gente. Eu nunca vi ele daquele jeito, ele é mais vermelhado, né? E, enfim, meu marido levou ele pro hospital, pra emergência, pronto-socorro. Ele ficou internado 6 dias aqui, gente, 6 dias. E eu falo mesmo, gente, porque foi Belinha que salvou ele. Porque, assim, ele conta, né, que aconteceram várias coisas, né, pra ele, se ele vinha ou não, né. E ele veio, quando ele chegou aqui, ele passou mal. Quando ele desligou o carro, ele passou mal. E eu falo mesmo, foi Belinha que salvou ele. Porque se a gente não tivesse insistido para ele vir aqui, ele não teria feito um exame que foi feito aqui na São Camilo, que constatou pancreatite. Então, lá em Piuma, não fizeram o exame nele, só deram um remédio para dor, ele voltou para casa e tal. E falo mesmo, foi Belinha que salvou ele, gente. Só pra vocês terem uma ideia, gente, ele também queria vir, já tinha alguns dias, porque ele trouxe essa sapateira aqui, ó, que vocês estão vendo aqui no cantinho. Essa sapateira que ele e meu marido fizeram lá. Então ele tava doido pra vir, pra trazer essa sapateira. E eu insistindo também pra ele vir pra contar a novidade, né? E meu marido contou pra ele lá no hospital, ele ficou feliz, né? Claro, né? E eu acredito que isso também tem ajudado ele a se recuperar. E a gente contou pra minha sogra aqui em casa, quando ela tava aqui. Porque foi uma situação bem diferente, bem estranha, né, naquele momento. Um sintoma que eu tive daí pra frente, foi frio. Eu sentia muito frio. Então, eles estavam aqui, o solzinho que tinha, aproveitava, ficava lá no sol, e tava quente, eu ia pro sol. E ficou assim, isso perdurou no primeiro trimestre de gravidez. Eu fiquei sentindo esse frio, né? E eu sabia que isso não era normal, sentir frio no calor. Depois, mais pra frente, que eu fui descobrir que isso é a tireoide. A gravidez exige muito da tireoide. E foi o que aconteceu comigo. Provavelmente se eu tivesse feito algum exame daria alguma alteração, né? Enfim, depois eu descobri no Instagram de um médico que era a tireoide, que fazia a gente sentir frio no verão de 40 graus. Aí já fica uma dica, né? Se você está grávida ou ficar grávida e sentir frio assim na gestação, pode investigar a tireoide. E daí a gente acabou contando também pro meu cunhado, né, e pro meu sobrinho que vieram aqui para levar meu sogro de volta lá para Piú. Foi aí pela 7ª semana que começou a diminuir a dor nos meus peitos. Tipo, começou a diminuir, graças a Deus não ficou até o final. E eu comecei a sentir mais fome. Nessa época eu comecei a sentir mais fome. Às vezes eu chegava aqui pra hora do almoço e ainda ia fazer alguma comida, gente, mas não dava mais não. Não dava não. Eu tinha que chegar e comer. E de noite eu não queria, assim, comer comida normal, gente. Me dava vontade de comer besteira, algum salgado, alguma coisa. Eu ficava, assim, tentando me controlar. Eu cheguei a comprar algumas coxinhas que me davam vontade. Mas não era aquele gosto daquela coxinha que eu queria comer. Mas geralmente aconteceu isso. De tarde começou a me dar essa vontadezinha assim de comer uma besteirinha em vez de comida normal. Nessa época, tava bem assim na época de mexerica. Até então, até meio de maio mais ou menos, eu tava comendo mexerica direto. Gente, depois que eu descobri a gravidez, eu fiquei meio assim com a mexerica. Não queria comer. Eu fiquei meio assim... Que coisa, né? Eu tava esperando chegar a época da mexerica. Quando chegou, Barinha não queria.
Eu geralmente todo almoço, toda janta eu comia pimenta junto com a comida e eu não conseguia mais comer pimenta. Até estragou uma que eu comi na época, joguei fora. E aí eu também já não queria comer doce. Olha só como é que as coisas mudam, né? Eu tive aquela crise de doce lá no início e aqui eu já não queria mais. Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui porque eu sei que o vídeo já está muito grande, talvez eu até divido o vídeo em dois, mas eu queria chegar até essa 8ª semana, porque eu tenho tudo anotado aqui, gente. Eu anotei aqui no caderninho mais ou menos as coisas que aconteceram assim em cada semana para chegar aqui e fazer um vídeo para vocês. E aí eu anotei, aqui começa agora a 8ª semana e vou fazer mais vídeos, né, mais pra frente, contando como é que foi, o que aconteceu, os sintomas e tal. Vou contando, né, aos pouquinhos assim pra vocês. Quando Belinha me der uma folga, quando Belinha me der folga, eu conto. E ela me deu folga agora, gente, graças a Deus, porque hoje ela ficou bem fadinha, assim, no colinho e tal. Mas graças a Deus ela deixou eu filmar esse vídeo aqui pra vocês. Então a gente se vê no próximo, que eu conto mais um pouquinho como é que foi a gestação. Que eu quero chegar lá no relato de parto, vocês vão entender por quê. Até a próxima. Até a próxima.